gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Dicas de Filme nós vamos falar de um filme que eu já falei aqui no canal, só que eu falei no quadro Tretas de Hollywood, que foram as dificuldades que teve para ser feitas gravações. Entretanto, esse filme é considerado um clássico do cinema americano, aonde traz uma história muito envolvente que envolve a Segunda Guerra Mundial e um triângulo amoroso. Então, eu estou falando de nada mais, nada menos de Casablanca, isso mesmo. Eu vou dizer que sou apaixonada por esse filme, eu adoro o enredo, eu gosto do envolvimento que a história traz, toda a parte de fotografia, porque tem alguns ângulos diferentes que foram colocados na década de 40 que fizeram toda a diferença para contar a história. Esse filme, gente, traz a história de um triângulo amoroso que na verdade é o Rick, a Isa e o Victor. Só que como funciona isso? Então, o Rick, ele é um homem muito cínico, na verdade, e ele quer ser apolítico, mas na verdade o passado dele mostra completamente o contrário, né? E ele é o dono do Café American em Casablanca. Só que o que acontece, gente? Ele reencontra a ex-amante dele. Isa, uma mulher misteriosa e encantadora. Só que na verdade nessa época ela já está casada com o Victor. E ela chega até o bar aonde eles se reencontram. Na verdade ele é apaixonado por ela, só que ele está muito desiludido devido a tudo o que aconteceu no passado dos dois. Só que aí, gente, essa história ela passa por algumas situações e alguns conflitos durante o meio da história para se ter um resultado final. E na verdade o Rick fica entre a cruz e a espada, literalmente, porque ele vai ter que escolher entre o amor da sua vida ou o amor à pátria. Então, Casablanca tem uma mensagem muito forte que fala sobre o amor que ele teve pela Isa, que ainda continua na verdade, e o amor que ele tem à pátria. E na verdade ele é uma pessoa muito influente por causa do café e tudo o que acontece na vida dele. E ele pode sim ajudar a Isa e o Victor a retornarem aos Estados Unidos. Ou ele também pode escolher a ficar com o amor da vida dele, que é a Isa. O final eu não vou contar, mas é um final surpreendente que vai ajudar você a entender muitas vezes qual é as decisões que as pessoas podem ter que fazer na vida e também as consequências. Na história também tem alguns personagens bem interessantes, como o Sam, que é o que toca o piano, inclusive aquela música As Time Goes By, onde a Isa fica completamente congelada quando ela escuta essa música e ela se reencontra com o Rick. Então, como eu falei, o filme ele tem uma pegada da Segunda Guerra Mundial, porque foi um filme gravado durante esse período todo de guerra, né, de 1940. É interessante porque também é um filme preto e branco, da mesma forma como Citizen Kane, porque mesmo já tendo a cor, foi gravado em preto e branco, mas eu acho que é muito interessante esse filme porque ele não é cansativo e ele também traz, como eu falei, novas formas de câmera para contar a história. Então tem muitos movimentos de câmera bem interessantes no filme que fazem com que a história tenha um enredo muito mais cativante e até mesmo comovente, porque tem uma pegada emocional no filme, onde traz muito os sentimentos de um homem que foi desiludido para uma mulher que muitas vezes não sabe o que está acontecendo, o que ela está pensando, porque a Isa ela tem um ar de mistério muito grande, ela consegue envolver também as pessoas ao seu redor. Então a trama é muito boa, ela foi muito bem contada, ela foi muito bem narrada, com personagens muito interessantes que conseguiram crescer durante a história. Então a minha dica de filme de hoje é o Casablanca. Eu espero que vocês gostem, é um dos filmes que eu mais gosto, né? Desde que eu assisti ele eu tenho um carinho muito grande, que foi numa época muito importante, onde eu comecei a estudar cinema, onde eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, né? As mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Então, Casablanca me marcou muito nesse ponto também. E é isso, gente, a minha dica de filme de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui no canal. E também eu quero dizer para vocês que em julho eu vou trazer uma temporada especial, onde eu vou contar um pouquinho como foi a minha chegada na terra do Tio Sam, como foi os primeiros contatos com o inglês e tudo mais, a cultura americana,
Então eu espero que você goste. Lembrando também que o grupo Hoffmanitéria e a Anne tem 2 concursos que eu vou deixar na descrição se você tem interesse em participar. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho na próxima quinta-feira com outra dica de filme. Tchau, tchau!